Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos, em nome de Jesus. Você que está em casa também, Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo, que o Senhor esteja com cada um de nós. Nós vamos orar a Deus. Se você puder e quiser se ajoelhar, como você se sentir melhor, você que está em casa também, se você puder, se ajoelhe aí e ore a Deus silenciosamente, um momento de oração, de confissão de pecados. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, louvado seja o Teu santo nome nesta noite, ó Deus, em que nós podemos nos reunir, ó Deus, para juntos Te louvar, Te adorar, orarmos juntos também, ó Pai, colocar a nossa alegria, as nossas necessidades, sabendo, ó Deus, que o Senhor está presente, abençoando a cada um de nós. Muito obrigado a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Muito obrigado, Senhor, pela presença de cada pessoa que aqui está, de cada lar representado, e pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor continue falando aos nossos corações nesta noite, Pai. Muito obrigado por tudo. É a nossa oração. Amém. Fiquemos em pé, nós vamos louvar ao Senhor.
nós gostaríamos só de deixar 2 avisos com os irmãos. Os nossos trabalhos aqui teremos essa semana. Amanhã, quinta-feira, e sexta-feira ainda teremos Desperta Débora. Então, você pode participar, você mulher. Se você não sabe qual ir, liga para a gente aqui amanhã. A gente passa o telefone da mãe Estela, tem no boletim também. E aí você pode fazer o contato, estar participando de uma das reuniões. Tem reunião às 20 horas, reunião às 15 horas também, na sexta-feira. Será uma alegria ter você participando. Todas as quintas-feiras, às 13h30, temos aqui na nossa igreja Arte e Companhia, oficinas de artesanato, tricô, crochê, costura. Você pode vir também, juntamente com as irmãs que estão aqui, participar aqui de tudo que vai acontecer. Muito mais acontece além do que está escrito aqui no boletim. Tem momento de intercessão, oração, meditação na palavra. É um momento muito especial. E domingo à noite, domingo de manhã, nós teremos o culto em ação de graça pela formação do curso CPMC da APEC. Então, todos devem estar participando. Vai ser um momento em que os irmãos serão ali condecorados pelo estudo da Palavra de Deus, se preparando para pregar o Evangelho para as crianças. E domingo à noite nós vamos celebrar os 25 anos do conjunto feminino da nossa igreja. Então, também traga visitantes, esteja participando, que é um momento muito especial. Não faz 25 anos qualquer grupo assim, né? Tem que ter conteúdo para fazer 25 anos, e nós louvamos a Deus pelo conjunto feminino da nossa igreja. Amém? Vamos louvar a Deus mais uma vez? Queria que a igreja se colocasse de pé para mais esse momento de louvor. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora e a cada instante, tua graça me basta. Na imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa
Quero convidar o irmão Moisés. Por favor, Moisés. Nós vamos dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós estamos com a nossa campanha de missões. Nós temos o nosso alvo de R$20 mil e nós temos o propósito aí de superar esse alvo para a honra e glória do Senhor. Então, quero convidar você a estar dedicando este momento. Você que está em casa pode fazer um Pix, pode fazer a transferência e vamos juntos continuar trabalhando para que o Senhor possa usar as nossas vidas para a expansão, a pregação do Evangelho. Temos os nossos parceiros missionários, temos o nosso casal que está em viagem, precisamos segurar as cordas aqui para que eles possam cumprir a missão que eles têm ali. Vamos todos, então, neste momento, dedicar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Aguardo o dia que verei no céu a luz
Querido Deus, nosso Pai eterno, como é bom estar na Tua casa, Senhor, prestando este culto ao Senhor, Deus, com os nossos corações voltados para o Senhor, com a nossa mente voltada para o Senhor. Aceita, Senhor, nossos louvores, ó Deus, é o que nós podemos Te oferecer, Senhor. Aceita, Senhor. Nós somos impuros, mas o Senhor é misericordioso, a Tua graça é infinita, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade, Senhor. Ó Deus, agora Te agradecemos por todas as bênçãos e as ofertas que foram dedicadas ao Senhor, que possa ser aplicada com sabedoria, como tem sido feito até agora, Senhor. Ó Pai bondoso, abençoa aqueles que contribuíram, os que não puseram. O Senhor possa estar abençoando todos, ó Deus, abrindo porta de empregos para aqueles que estão desempregados, abençoando as empresas, ó Deus. Passamos por momentos difíceis no nosso país, mas o Senhor está no comando de tudo, Pai. Nas Tuas mãos está a nossa pátria, Paizinho. Abençoa o nosso país, os que lideram esta pátria, Senhor. Façam com sabedoria, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, pelas ofertas. Mais uma vez Te agradeço. Pai bondoso, queremos orar por vários irmãos que estão enfermos, Pai. O irmão Jair, Senhor, a irmã Eufrida, a irmã Pedro, que vai fazer sua cirurgia, o irmão Emídio, Senhor, que não está bem de saúde, que o Senhor esteja visitando ele, ó Deus, que ele possa ser recuperado o mais breve possível para estar aqui conosco. E tantos outros irmãos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, Pai. Cuida de cada um, ó Deus. Ó Pai bondoso, a Edna, Senhor, que precisa também das nossas orações. Esteja abençoando também a Edneia, Senhor, a minha cunhada lá que está com problema de saúde, ó Deus, que o Senhor esteja recuperando a saúde dela, Senhor. Está desempregada também, que o Senhor esteja abrindo uma porta de emprego para ela e que ela possa voltar para o Senhor com seus filhos, ó Deus. Cuida de nós, ó Deus. Abençoa nossas vidas, ó Pai. Agora vamos ouvir, Senhor, a Tua palavra, que fala ao nosso coração. Estejamos com nossos corações abertos para ouvir a Tua mensagem para nós. Abençoa os pastores da nossa igreja, Senhor. Continue usando com sabedoria como eles têm feito, ó Deus. Entregamos nas Tuas mãos todos os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Amém, Pai. Os irmãos podem se assentar. Evangelho de João, capítulo 7, a partir do verso 14 até o verso 24, diz assim a palavra do Senhor. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilharam e diziam: como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? Jesus lhes respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há falsidade. Não é fato que Moisés deu a lei para vocês, contudo nenhum de vocês a cumpre. Por que estão querendo me matar? A multidão respondeu: você tem demônio? Quem é que está querendo matá-lo? Respondeu Jesus: um só feito realizei, e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhes deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas, e vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E se um menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, por que vocês ficam indignados contra mim, pelo fato de eu ter curado por completo um homem no sábado? Não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui, e aqui está a sua palavra. Pedimos ao Senhor misericórdia, para que nós possamos compreendê-la de acordo com a tua vontade. Amém, Senhor. Amém. Domingo passado pela manhã, o pastor Gregory trouxe a palavra para nós. Ele falou sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus, no capítulo 7, a partir do verso 1, e ele mostra para nós que quando eles estão indo para a festa do tabernáculo, os irmãos, Jesus vai dizer aos irmãos de Jesus, então, que não era o momento dele ir. E o texto que nós lemos aqui, Jesus então sobe para o templo, e ali no meio da festa, já tinha passado
já estava na metade da festa ali da cidade de Jerusalém. Jesus então sobe ao templo, fazendo uso do direito que cada israelita tinha de fazer uso da palavra na congregação e trazer então o ensino para aqueles que ali estão. Quando a gente fala em ensino, aqui neste momento, nesse contexto, o ensino é um termo técnico para a interpretação responsável da lei. Então, Jesus estava interpretando as Escrituras para aqueles que estavam no templo. E quando Jesus ensinava, aquelas pessoas ficavam admiradas com o fato dele ensinar com autoridade. E quando você lê o texto e que você começa a observar que as pessoas notaram isso em Jesus, lá em Mateus capítulo 7, no final do Sermão do Monte, as pessoas também notavam que ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Isso causa nas pessoas que estão ali, nos dirigentes, um ciúme e uma inveja tremenda. E por isso, e pelo fato simplesmente dele ter curado um homem no dia de sábado, ali no tanque de Betesda, eles começam então buscar motivos para prender Jesus e matar Jesus. Esse texto que nós acabamos de ler, nós temos 3 ensinos preciosos para a edificação da nossa vida, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção para que possamos juntos aprender com esse texto. O primeiro ensino que nós temos aqui é a obediência a Deus, é o meio para o conhecimento espiritual. Significa que quando nós obedecemos a Deus, quando a gente diz obedecer a Deus, nós dizemos em estudar a palavra, ouvir a voz do Senhor, buscar ter comunhão com o Senhor. Isso faz com que nós tenhamos conhecimento espiritual. Veja só o que Jesus diz no verso 17. O Senhor disse: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. As pessoas têm muita dificuldade, essa era uma dificuldade do povo de Israel, de saber o que é verdade espiritual e era algo, antigamente, naquela época, hoje continua sendo uma queixa das pessoas por não entender a doutrina de Deus para as suas vidas. A maioria das pessoas, não digo a maioria, mas grande parte das pessoas, elas têm uma tremenda dificuldade de conseguir compreender a vontade do Senhor, a palavra de Deus. Por isso que nós temos hoje diversos pensamentos. Você abre aí o celular, tem vários podcasts, pessoas, teólogos, em formação, ou já formados, ou quem pensa que é teólogo, e começam então a colocar as suas ideias, só que a maioria não tem a capacidade de poder compreendê-las. Por quê? Compreender a vontade de Deus não é apenas ler a Bíblia. Compreender a vontade de Deus não é apenas vir à igreja. Compreender a vontade de Deus não é apenas participar dos projetos da igreja. Compreender a vontade de Deus é ter comunhão com Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais Deus se revela a nós. Quanto mais nós buscamos conhecer a vontade do Senhor, mais vai sair de nós, sabe o quê? Aquele achismo. As pessoas acham, e elas acham que o que elas acham é uma verdade. Por quê? Porque elas sentem. Eu senti no coração. Isso é o maior erro que nós temos, é agir segundo o nosso coração, porque nós já aprendemos que o coração do homem é o quê? É enganoso, e nós precisamos ter a compreensão que o nosso culto racional, ele é o quê? Racional, é compreensão da palavra de Deus. Nós temos que olhar o texto da palavra, ler o texto, trazer aquilo para dentro de nós, e então entender que
a vontade de Deus e aquilo que Ele quer para nós, nem sempre é aquilo que eu quero, ou aquilo que talvez vai me dar prazer, ou vai me trazer alegria naquele momento. Mas uma vez que eu compreendo que a vontade de Deus realmente é boa, agradável e perfeita, é por ela que eu vou viver. Porque nós precisamos ter, através da nossa comunhão com Deus, aquilo que Abraão teve no momento em que Deus disse para ele o seguinte: olha, Abraão, pega o seu filho, seu único filho, o filho que você ama, e sacrifica ele para mim. Por mais que Abraão pudesse achar estranho aquilo, ele o fez. Sabe por quê? Porque para Abraão, não importa o que ele sentia ou o que ele queria. A comunhão que ele tem com Deus, ele está dizendo o seguinte: ele é o meu filho, mas como eu não vivo pelo que eu quero, mas eu vivo por aquilo que o Senhor quer, eu vou sacrificar meu filho. Mas Abraão conhecia tanto a Deus que ele sabia o seguinte: mesmo que se eu matar meu filho, Deus vai ressuscitar meu filho. E quando nós olhamos o exemplo de Abraão, nós começamos então a caminhar e compreender que quando o Senhor nos diz: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina. As palavras ditas pelo Senhor exigem atenção para que nós possamos pensar naquilo que o Senhor está nos dizendo. Se nós queremos realmente compreender qual é a vontade de Deus, aprender sobre a vontade de Deus, nós precisamos nos aproximar de Deus. Tem tantas pessoas presas nas suas vidas, tem crentes presos nos seus pecados, porque não buscaram ainda conhecer a Deus profundamente. Eu não estou dizendo para você que nós seremos libertos de tudo de repente. Não é assim. Você começa a ser liberto aqui, e você só termina quando você morrer ou quando Jesus voltar. É um processo de conhecimento da vontade de Deus, mas precisamos entender que quanto mais praticamos a vontade do Senhor, mais o Senhor se revela a nós. Isso é tão verdade que o povo de Israel andava tão longe de Deus, que Deus, lá em Oséias capítulo 4, verso 6, ele diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Mateus 22, 29, Jesus também vai dizer a esse mesmo povo aqui: o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso que aquele pessoal ali, que deveria estar ao lado de Jesus, junto com Jesus, estava longe dele. Tomaram Jesus como seus inimigos. Quando nós compreendemos isso e pensamos: gente, quantas perguntas seriam respondidas para nós se buscássemos conhecer mais o Senhor e a sua vontade? Eu vou pedir para Miriam, coloca para nós João 5, 39, para que nós possamos ler juntos esse texto. Eu acho esse texto muito especial e eu queria convidar você para ler comigo. Deixa eu pegar meu óculos aqui, senão eu não enxergo lá. Vamos juntos? Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Sabe o que Jesus está dizendo neste momento, para esse mesmo povo judeu aí? Ele está dizendo o seguinte: vocês pensam que a lei vai trazer salvação para vocês? Não vai. Ler a lei, querer cumprir a lei, querer fazer tudo que está escrito aqui, não traz a salvação. O que traz a salvação é para onde a Bíblia aponta, e a Bíblia aponta para Jesus. Nós só podemos ter a vida eterna e ter comunhão com Deus quando nós buscamos conhecer Jesus. Ele é o nosso Deus e só Ele pode fazer
com que nós possamos ter a vida certa, a vida correta, claro, a vida eterna. Oséias capítulo 6, verso 3 diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como ao amanhecer, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época que rega a terra. Seremos abençoados, vamos crescer, teremos a presença de Deus e Deus cuidará de nós. É isso que o Senhor está ensinando para nós. O segundo ensino que nós temos aqui neste texto está no verso 18. A exaltação é inteiramente contrária ao caráter de Jesus. A autoexaltação é inteiramente contrária ao caráter de Jesus. Verso 18. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há falsidade. Quem compreende essas palavras e vive por elas, tem sabedoria vinda de Deus. Aqueles que interrogavam Jesus se sentem ameaçados porque ele pregava com autoridade, porque eles achavam que pelo fato de serem judeus e buscar observar a lei, isso já dava o direito a eles de serem chamados filhos da eternidade, filhos de Deus, descendência de Abraão. Então, dizendo, olha, nós não somos bastardos, nós somos filhos de Deus e temos então a herança que o pai Abraão deixou para nós, mas Jesus está mostrando que o caminho não é esse. O caminho não é compreender e buscar a sua própria glória e a sua própria exaltação, mas o caminho é o caminho da humildade, é o caminho de compreender que não há nada em nós que possamos merecer algo de Deus. Deus não tem nenhuma obrigação para conosco, nenhuma. Deus nos ama porque Ele resolveu nos amar. E o texto diz para nós que nós precisamos compreender, e o fato deles serem tão orgulhosos tapava os ouvidos para que não pudesse compreender que as palavras de Jesus vinham diretamente de Deus para eles. Quando você lê a parábola do fariseu e do publicano, isso fica muito claro, como era o pensamento judaico. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Lucas 18:11. É interessante o que ele diz aqui. O fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo. Significa que a oração dele não passava do teto. Deus não estava ouvindo essa oração. Por quê? Porque ele orava dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem como este publicano. E o texto vai seguir. E ele vai, então, demonstrando toda a sua autoconfiança e achando aquilo que ele pensava que ele era. Um homem justo, um homem que cumpria a lei de Deus. E não era nem como esse publicano aqui. Mas o publicano, estando em pé de longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, porque sou pecador. Esse homem saiu justificado por Deus, porque reconheceu a sua debilidade, o seu pecado, o seu estado de pecaminosidade, e longe estava de Deus por conta disso. Quem realmente serve a Jesus, compreende e vive o ensino de João Batista. Qual é? Importa que ele cresça e que eu diminua. Só uma pessoa pode aparecer no reino de Deus, é Jesus. Só Ele que deve ser glorificado, só Ele deve ser exaltado. Cada um de nós temos o nosso papel na edificação do reino de Deus, mas cada um de nós devemos reconhecer que estamos no reino, porque a graça de Deus nos alcançou. É por isso que nós podemos compreender a palavra do Senhor. Os fariseus se colocaram numa posição superior,
por achar que tinha comunhão com o Senhor. E Jesus está mostrando exatamente ao contrário dele, para que nós possamos compreender o pastor, o líder, o crente segundo o coração de Deus. Não é aquele que aponta para si, mas é aquele que aponta para Deus. Não é aquele que acha que ele é merecedor, ou que ele é capaz, ou que ele é melhor que a congregação, nada disso. Ele reconhece que ele serve a Deus. Os elogios, a compensação, a bênção vem do Senhor. Não temos que ficar esperando reconhecimento de ninguém nessa terra. O reconhecimento vem de Deus. E só o reconhecimento dele que importa. Por isso que nós temos que aplacar no nosso coração, sermos humildes, reconhecer a nossa condição de pecadores na presença de Deus, e sim, instrumento de Deus para a glorificação do nome do Senhor. Então, somente instrumentos de Deus. E o terceiro ensino que nós temos aqui está no verso 24, que é a passagem que nos ensina o perigo de alguém fazer um julgamento precipitado. O verso 24, o Senhor diz: não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta justiça. Os habitantes de Jerusalém estavam prestes a condenar o Senhor Jesus como transgressor da lei de Moisés, visto que realizara uma cura em um dia de sábado. Estão na discussão do milagre do tanque de Betesda. A sua cegueira, a sua inimizade contra Deus, ignoraram o fato de que o mandamento referente ao sábado não proíbe a realização das obras de misericórdia. Jesus os alerta: não julguem segundo as aparências, mas julguem pela reta justiça. E essa é uma lição que nós devemos trazer para a nossa vida, para a prática da nossa vida. A nossa jornada pela vida será muito útil nós lembrarmos disso. Nós temos uma orientação de Jesus: julguem pela reta justiça. Você conhece o meu coração? Eu conheço o seu coração. Nós julgamos as pessoas e pensamos: aquele homem é um homem bom, aquele homem é um homem piedoso, aquele homem é um homem que está dentro da vontade de Deus, aquele homem é um exemplo para todos nós. Mas é um homem. E ele também pode cair. E ele também pode pecar. Ou nós julgamos a pessoa incapaz. Uma pessoa talvez que pensamos que possa ser falsa, mentirosa, fofoqueira, e julgamos essa pessoa e já condenamos ela para o inferno. Já mandamos ela para o inferno. Mas essa pessoa também alcança a graça de Deus se buscar ao Senhor. O que Jesus diz para nós é que nós precisamos fazer julgamentos retos. Mas se nós precisamos julgar retamente, nós precisamos conhecer a pessoa por dentro. Jesus dá um exemplo para nós e um ensino para nós que eu acho muito interessante, que está em Mateus 13, no verso 24 ao verso 30, que ensina o seguinte: cresce o trigo e cresce o joio, juntos. E Jesus orienta: não arranque o joio. Por quê? Porque o joio parece muito trigo. Talvez você está arrancando o trigo achando que é o joio, ou deixando o joio achando que é o trigo. E você só consegue conhecer o que é trigo e o que é joio quando você abre e olha dentro dele. É só ali que você consegue conhecer. O que o Senhor está dizendo para nós é que, ao confrontar um irmão, ao confrontar uma pessoa,
nunca deve ser feito assim. Não sei se você me entende. Mas deve ser feito sentando ao lado. Compreendendo que você poderia estar na mesma situação. Servir de apoio. Ajudar a voltar ao caminho. Mas não apontando o dedo. Trazer a pessoa para junto de si. Para a presença de Deus. Compreendendo que hoje é ela, amanhã pode ser você. Mas o que nós precisamos mesmo é compreender aquilo que Deus fala para o Samuel. Samuel, o homem vê o exterior. Deus vê o coração. Diante disso, se vamos julgar, primeiramente julguemos a nós mesmos. Com reto juízo, porque aí nós podemos julgar, conhecendo a Deus, sabendo a justiça de Deus, conhecendo o nosso próprio coração, nós podemos e devemos julgar. Julgar, reconhecendo a nossa condição, a nossa atitude, para que não sejamos julgados definitivamente pelo nosso Senhor. Mas compreender que quando nós olhamos alguém e sabemos uma situação de dificuldade, fora da vontade de Deus, eu junto dela, eu trago ela para a presença de Deus. Fazendo de tudo para que ela possa compreender a situação em que ela está e sabendo que ela pode ser restaurada, mas nunca colocando numa posição superior. Mas a nós mesmos, nós podemos julgar. Olhar para o nosso coração, pedir a Deus perdão, buscar a compreensão, porque uma coisa que nós recebemos do Senhor, quando nós temos comunhão com Deus, quando nós conhecemos a palavra de Deus, quando nós buscamos a Deus, nós recebemos de Deus discernimento. E isso é um dom que vem de Deus para nós, para conhecermos, ajudarmos, abençoarmos e sermos também abençoados por Deus. Que Deus nos abençoe pela tua graça e pela tua misericórdia. Amém? Vamos orar a Deus, pedir que o Senhor esteja nos abençoando. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede neste momento, ó Deus, de ler a tua palavra, Senhor, e pedir ao Senhor, tenha misericórdia da nossa vida, Pai, que nós possamos buscar ao Senhor, possamos conhecer o Senhor cada vez mais. E, ó Deus, pedir ao Senhor, abra a nossa mente, abra o nosso coração, para que nós possamos viver a Tua palavra sempre, Senhor. E que nós possamos ser instrumentos de bênção, de discernimento, para abençoar tantas outras vidas que carecem do Teu amor e do Teu cuidado. Muito obrigado, nós te louvamos. Nós te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando a nossa transmissão. Convidamos você para participar conosco presencialmente. Continuaremos aqui, teremos um momento para termos grupos, pequenos grupos, para orarmos. E se você quiser fazer isso, venha na próxima quarta-feira, participe conosco. E agora, que o amor de Deus, o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações e a comunhão e o poder do Espírito Santo continuem presentes com todos aqueles que têm participado desse culto de distância, com todos que aqui estão. Amém.